Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia. Negão, tu pode tanger aí. Aleluia. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Quem sabe me conhece, já me viu. Eu vou pedir que todo mundo venha para perto para a gente fazer uma panela de pressão aqui, bem pertinho. Por favor, se você que está mais aí atrás, venha para frente. Se a gente pudesse se concentrar nesses dois blocos aqui, eu agradeço. Amém. Aleluia. E quando eu falei sobre panela de pressão é porque alguns dias atrás eu tive uma inspiração ouvindo uma ministração, né? E nós aqui no Verbo somos ensinados que quando você ouve uma ministração e desperta sobre aquele tema, você deve honra a quem te tangeu para pensar sobre isso, né? Então, eu escutei uma boa ministração da diretora lá do Rema de Brasília, Luciléia, e ela falava sobre a panela de pressão. E sobre isso, eu pensei um pouco mais e veio mais algumas inspirações. E Deus te pergunta essa noite, quem é você nas pressões, ou diante das pressões? Amém? Todo mundo é verbo da vida aqui, tirando a irmã que está nos visitando, seja muito bem-vinda novamente. Mas eu estou falando para os verbos da vida aqui, amém? Glória a Deus. Então, dentro disso que eu quero falar com você, eu quero que você saiba que quando nós estamos diante de pressão, quando você está diante dela, não tem o que fazer. Não tem o que você voltar para o Rema, não tem o que você voltar para a escola de ministro. Diante da pressão, você vai ser espremido e vai sair de você aquilo que você está dedicado. Então, como você passou pelo processo? Quem aqui fez Rema? Estamos em tempo de matrícula. Quem ainda não fez Rema, levanta a mão. Galerinha do bem aí, os adolescentes. E você que ainda não fez, é condição, agora eu vou puxar um pouquinho do pastor Beto, é condição sine qua non para você. Ele vem com as palavras difíceis, né? Então, não deixe de fazer o Rema. Quem ainda não fez, faça. Porque, como já dizia irmã Marta, quando a primeira turma chegou em Campina Grande, ela dizia, eu preciso ir para essa escola que muda a vida. E de fato, é uma escola que muda a vida. Você tem um antes e depois do Rema. Amém? Glória a Deus. Todos passamos por pressões. E como você reage diante dela, vai de fato revelar quem você é, ou como você está preparado para isso. E eu quero que você abra comigo em 1 João 5,4. Amém. Eu tenho um tempo bom. Eu acredito que nós vamos ler bastante algumas palavras. Tem um exemplo muito interessante. Mulher aqui, geralmente, quando quer ser prática, ela usa bastante a panela de pressão. Então, panela de pressão não é só para o feijão e não é só para a carne. A depender da sua correria, você pode fazer até uma macarronada na panela de pressão. Alguém já fez macarronada na panela de pressão? Né? Agora, quem sabe aqui, que se você deixar mais do que 5 minutos, depois que a pressão pega, você não vai ter uma macarronada, você vai ter uma espapassada de macarrão. Né? O macarrão vai ficar uma massa só, um grude só. Porque existe um tempo para a pressão. Então, diga para você mesmo, nem para o seu vizinho, porque essa conversa é você e você. Diga para você mesmo, existe um tempo na pressão. Então você, quando estiver diante de uma pressão, você já sabe, a pressão chegou, ela tem começo e ela tem fim. Amém? Porque quando nós passamos por pressão, vem a primeira coisa. E aí, quem nunca, numa pressão,
não começou errado, murmurando, reclamando, se maldizendo, colocando a culpa em A, em B, em C, e a pressão está ligada. E esse tempo que você pisa errado, querendo achar um culpado, está só esquentando o caldo. E você está perdendo tempo em sair da pressão. Vamos lá, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de... Você é nascido de quem? Então você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então lá vai o primeiro ingrediente para uma panela de pressão. Sem fé você não sai dela. Você não precisa usar a fé para entrar numa panela de pressão. Você não precisa usar a fé para ficar diante de uma circunstância. Mas você só sai dela se utilizar a fé. Amém? Você não consegue sair por força própria. Ou se sair, sai todo despedaçado. João 16:33. João 16:33 diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo ou tenham coragem, eu venci o mundo. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na fé, a primeira coisa que Deus manda diante de uma pressão é a gente ter paz. João 16:33 diz assim: eu falo essas coisas para que em mim, ou nele, nós tenhamos paz. E aí ele avisa: no mundo tereis aflições. Então a primeira coisa que você deve se deparar diante de uma pressão é paz. Se acalmar. Porque afobado e aperreado, ninguém nunca. E aí não é apenas a Bíblia que primeiramente falou, mas hoje em dia tem muita gente dando palestra dizendo que você precisa se acalmar diante das situações. Mas a Bíblia já falava lá atrás. Amém? Então fique atento. Deus sempre vai dar ingredientes para você sair dentro da palavra, né? E uma delas é você estar mergulhado na palavra, mergulhado nas coisas do Senhor. Quantos aqui, e aí fique muito à vontade para levantar a mão, quantos aqui, servindo o Senhor, vieram sem saber como voltar de repente para casa, ou sem saber como resolver tal situação, e no serviço do Senhor, quando voltou para casa, a solução chegou. Ou diante do dia ou diante da semana, tinha algo que começou lhe incomodando, uma pressão veio para lhe tirar do serviço, lhe tirar da situação, lhe tirar do trabalho do hospital, lhe tirar do serviço da igreja da terça-feira, da quinta-feira, do domingo. Mas eu estou só utilizando um serviço ao Senhor, mas existe toda a sua vida com Ele. Mas eu digo isso porque eu sou testemunha de quantas e quantas vezes a gente aqui, e a gente não tinha às vezes como botar a gasolina de ida e de volta, e Deus dava uma provisão, não só da gasolina, mas de tudo que se precisava. Amém? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Amém? Você não pode tirar o foco. E quando você tem uma vida em Deus, uma vida de oração com Deus, Ele vai te dar ingredientes.
você vai achar a paz que ele tanto fala. Lucas 22, versículo 42. Nós temos uma parte muito conhecida, que é a parte onde Jesus fala e tem aquela conversa final com Deus antes de ir para o Calvário. E Lucas 22, 42 diz assim: Pai, Jesus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é uma passagem muito conhecida, onde Jesus naturalmente tinha uma vontade. E a gente sabe que estudando era unicamente porque ele ia ter uma separação total, coisa que ele nunca havia conhecido, se separar de Deus. E era uma agonia tamanha que ele disse: Pai, se for possível, se tiver outro jeito, na sua infinita sabedoria, faça a missão. Mas, contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Vão existir situações onde a situação de você estar servindo a Deus é por si só uma pressão. Nem sempre a pressão que está à sua frente é algo maligno, é o diabo que trouxe. Mas é algo que vai te desafiar a permanecer em Deus. E aí, de novo, nós vamos retroceder e Deus procura outro. E quantas vezes, inúmeras vezes, a gente não foge? Dos que tem chamado de púlpito, ou do pastoreio, ou nos 5 dons ministeriais, e passam um tempo fugindo. Daquele que tem um chamado no evangelismo, o Ayrton mesmo deve ter mais de 1001 histórias para contar, de pessoas que por tanto e tanto tempo, o Ayrton de repente já até identifica o chamado da pessoa e a pessoa fugindo. E a pessoa fugindo. Por quê? Porque não quer se deparar diante da pressão. Existe, para você romper algo, não se rompe sem pressão. O rompimento de uma barragem é por uma pressão extrema na parede da barragem. Mas uma vez que se rompe, não se volta mais atrás. Não tem mais como romper. Qual é a barragem que você precisa romper? Eu quero que você pense nas pressões que se deparam, que são como adversidades, circunstâncias, mas eu quero que você também se veja como a pressão que você precisa dar. O que você precisa fazer para você sair da inércia? Qual é a intensidade na pressão que você precisa fazer para você voltar para o prumo? Sabe, queridos, existem situações que muitas vezes você vai se deparar, e eu vou dar um testemunho que muitos aqui devem já ter passado, mas eu quero falar do meu, e que graças a Deus hoje eu não vivo mais nessa forma. Mas existiram períodos da vida que era tão difícil, era tão desafiador, era tanta pressão diante das contas para pagar e para você dar o dízimo.
Só eu passei essa pressão aqui. Até um dia que eu dei pressão na pressão e eu disse, rapaz, pode dar o que der, atrasa tudo. Atrasa até o que não podia atrasar. E aí, de repente, veio um desconto que não se via de canto nenhum. Aparecia um favor que não se aparecia de jeito nenhum. Apareceu uma pessoa que entregou uma situação para você trocar de carro, para você pegar uma casa. Eu já tive testemunho de pessoas que chegaram sem a menor condição, chegou no banco, mas porque tomou uma posição, de repente saiu com a chave da casa. Por quê? Porque decidiu romper e dar pressão nessa pressão que lhe fazia, para você não seguir um princípio. Eu quero que vocês agora vão comigo, e aí agora a gente vai ler um pouquinho, porque eu quero que você se veja como Neemias. Vamos lá para Neemias 6. Tenho meia hora. Existem histórias na Bíblia que você não precisa de uma tradução, basta você ler e Deus está falando com você ali pelo próprio texto. Não precisa de uma revelação, Ele não precisa falar audivelmente com você a tradução do texto. O próprio texto por si só já te traz uma palavra e você já se baseia nisso. E diz, em Neemias 6:1 diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos seus inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. E aí nós vemos nesses 2 primeiros versículos, Neemias, que tinha uma missão: construir a muralha de Jerusalém, para proteger a cidade de Jerusalém. E quantas vezes, não apenas pessoas, eu aprendi com um amigo meu chamado Marcelo, que a gente não deve olhar as pessoas que estão investidas às vezes para te tirar do sério, mas a influência que está por trás. Não é isso, Marcelo? E quantas vezes você está num propósito, você está numa missão, isso é no seu trabalho, isso é em casa, isso é aqui na igreja, e aí tem uma pessoa influenciada por um espírito estranho para te tirar do sério. Sanbalate, Tobias. E vem aqui. Deixa de fazer isso aí, vem aqui. Para te tirar do propósito. E aí, a história de Neemias, ela vai dizer o quanto você precisa ficar focado naquilo que Deus falou com você. Deus falou com você. Deus tem algo para você. Davidson, Deus falou contigo. Você sabe o que ele precisa, você sabe o que precisa fazer. Vander, você sabe o que você precisa fazer. A gente escutou Lucerna aqui no domingo dizendo que cada um aqui ia cumprir o propósito. Agora, o que nós precisamos fazer? Primeiramente é não se desviar, não dar ouvidos a quem queira tirar do propósito. E ele manda um mensageiro e diz, versículo 3, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra? Para ir me encontrar com vocês.
4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. As situações às vezes vão ser repetidas. E aí eu quero abrir um adendo aqui, até nas questões de tentações, muitas vezes. Não tem outra resposta, é a mesma resposta. Não, não, não. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez, e aí muda a estratégia, o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e seus judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Ora, parecia um amigo querendo ajudar outro amigo. E querido, você só vai identificar esse tipo de pessoa que vem com palavras doces, mas no final é morte, se você tiver naquele primeiro item, em intimidade com Deus, orando e tendo comunhão com Ele. Sabe, porque muitas e muitas vezes, aliás, praticamente todas, o inimigo não vem com chifre, com tridente e com rabo. A influência que ele utiliza para colocar pessoas, para te desviar do foco, são doces, são bonitas, são afáveis, a carne gosta, a alma gosta, mas você sabe o que você precisa fazer. Mandei lhe dizer, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo isso. O que todos eles queriam era me amedrontar. E aí, eu quero abrir um leque com você. Quantas vezes nós não estamos intimidados e amedrontados, não apenas porque uma pessoa ou outra falou algo que é mentira sua, mas pelas circunstâncias, pelas situações que estão diante de você. Quantas e quantas vezes estar amedrontado tem te feito ficar calado? Porque das duas uma, ou você fica calado, ou você fala errado. Mas com medo não consegue sair palavra. Concorda comigo? Se você deixa o medo te abraçar, ficar perto de você, eu fico calado. Quando algo vem para me amedrontar, eu não sou dos que bravejam, tá minha esposa que sabe. Está a Karen aqui para dizer, eu sou do que fica calado. Mas, queridos, ficar calado não vai sair palavra. Falar errado também não. E o que você percebe, se você for ler toda a história de Neemias, você vai ver que ele em momento algum saiu do foco. Ele só tinha uma coisa para fazer, era reconstruir o muro. E disso ele não abriu mão. E tem uma parte do versículo que a gente já leu, que ele fala que ele não deixou brecha. Já dizia um dos nossos coordenadores doutrinários que na Bíblia está escrito tudo o que nós precisamos saber. Não é isso mesmo, professor? E se ele teve a atenção de colocar que Neemias não deixou nenhuma brecha,
é porque Ele quer dizer para mim e para você que naquilo que você está construindo, você não pode ter brecha. Amém? Não deixe brecha na sua vida. O que é que está precisando para você sair dessa mesma situação? Sabe, queridos, agora eu quero abrir um parênteses com relação à igreja. Eu não podia deixar, porque aqui eu me sinto em casa. É a minha casa. Amém? E eu quero mesmo ver o que eu já tenho visto, ouvido, que a igreja está em outro patamar, o algo novo chegou, o novo é agora, o novo já está. Mas eu pergunto, e você se vê novo? Você se vê melhor? Você se vê mais próspero, financeiramente falando, familiarmente falando? Ou a igreja está subindo e quando você vai para a sua cadeira, você diz, não, eu sou a mesma pessoa, eu estou naquela mesma situação. Eu quero mexer com você, porque é inegável, queridos, que aqui está acontecendo algo que não só ministerialmente falando, a igreja é referência. Não estou falando só disso não. Eu quero preparar você, porque essa igreja vai sair para os 4 cantos de Natal, vai gerar influência, e já tem gerado, para os poderes da cidade, para o estado, e você vai estar onde? Quem aqui se vê com recurso, Deus te dando uma estratégia e você saindo de um salário mínimo para 20, para 30. Para você chegar aqui e quando o pastor disser, nós temos agora que comprar um caminhão para fazer evangelismo pelo sertão. Pastor Ayrton acaba de se aposentar e ele vai sair, vai desbravar o Rio Grande do Norte todinho. E aí tem uma equipe de 50 pessoas, mas a gente precisa financiar e por mês é 100 mil. E você é daqueles que diz, eu dou 40. É assim que o reino funciona, querido. É assim que funciona. Agora, você se vê? Ou você está aí sentado e está me ouvindo dizendo, isso é um sonhador? Ou esse menino está só falando besteira para passar o tempo? Querido, eu sei como eu saí daqui. Eu sei o que eu tenho alcançado dentro do propósito que Deus colocou para a minha vida. E principalmente, eu sei o que Deus tem feito com meus irmãos aqui. Aqui. Você pode ser mais um. Só depende de quem? Diga, de mim. Aleluia. Nunca fale, é conhecida a frase, mas é uma verdade. Não fale o problema. Fale para o problema o tamanho do seu Deus. Não é muito conhecida? Eu quero pegar isso aqui, eu quero dar um exemplo vivo. Nosso pastor lá, que manda um abraço para vocês e para o pastor Joselito, que Deus tem me dado a honra de estar perto dele, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que declara a palavra. Ele tem uma batida de sempre atender, responder mensagem, dizendo, hoje é dia de milagres. Se prepare, se você crer, Deus vai te surpreender. Ele não responde de outra forma. E isso foi pegando. Foi pegando. Aí, às vezes, começa a pegar só pelo respeito, né? Não, o pastor só responde assim, então só vou responder assim. Mas não está fazendo nada com você. Consegue entender isso? Não, pastor, é que nem a paz do Senhor. Às vezes você nem está dando, está sendo só religioso. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, mas você não sabe o que você está falando. E aí ele contou um exemplo sobre essa situação que parecia ser corriqueira. Mas ele disse que Ana Helena olhou para ele e disse assim, filho, eu quero isso. E
E ele olhou assim e disse, está certo, filho. Se você quer isso, então tá bom. Deus vai te surpreender. E aí eles ficaram. Sempre que lembrava daquilo que ela queria, ele olhava para ela e dizia, ei, Deus vai te surpreender. Quando ela lembrava sobre isso, ela olhava para ele e dizia, ei, Deus vai te surpreender. Tu está crendo? Deus vai te surpreender. E sempre que tinha lembrança, ei, se você crer, Deus vai te surpreender. Nesse dia, e, gente, pra gente, Pedro, Bia e Karen, sabe o que eu estou dizendo? A gente vive lá em Brasília, isso se tornou comum. Mas quando eu digo comum, é como se fosse a paz do Senhor. Ei, Deus vai te surpreender, ei, Deus vai te surpreender. Só que, querido, teve um dia que ele falando, eu entendi a chave. E eu estava passando uma certa pressão com Karen. E a gente, quando se pegava, só se pegava falando o quê? O problema. Ei, filha, a gente precisa resolver aquela situação, ei, aquela situação, ei, aquela situação. E eu, que sou mais do calado, eu não falava, mas eu ficava pensando. Até que a gente pegou, e em vez de falar, a gente dizia, ei, filha, Deus vai te surpreender. E a gente ia dormir, ei, filha, Deus vai te surpreender. E a gente, aí a palavra começou a fazer efeito. Por quê? Porque você tinha que combater um pensamento errado com a palavra certa. Aí aquela palavra comum começou a ter peso de verdade. Então eu quero te dar essa sugestão, querido. O que é que você precisa resolver para esse ano que está só começando, para esse mês, para essa semana? Você pode até falar uma vez para o seu cônjuge, para a sua família, mas o restante é olhar um para o outro e dizer, ei, Deus vai nos surpreender. Deus vai nos surpreender. Seja você a panela de pressão, vai dar pressão na pressão. O problema vem, ei, Deus vai te surpreender. Aí um dia ou outro você se pega, de repente falando do problema. Não tem problema não, se corrige, apruma. Ei, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Nildo, Deus vai te surpreender. Fernanda, Deus vai te surpreender. Amém? Joelson, Deus vai te surpreender, Joelson. Se você crer, Deus vai te surpreender. Sabe, queridos, porque me surpreendeu. Surpreendeu meu sobrinho. Eu praticamente não era para estar aqui, era para continuar em Brasília. Tínhamos coisas a resolver. Fica de pé, Pietro. Fica de pé, Pietro. Muito bem. Está vendo esse rapazinho aí? Ele me ligava todo dia, toda semana. Obrigado, amor. Pode sentar. Tio, você está vindo? E, gente, eu vou te falar. Passagem de Brasília para Natal, final de ano. Se você não se programou como foi o meu caso, é caro. É bem desafiador. Mas é muito desafiador. Deu de 15 mil para cima. Isso não é nada para Deus, amém? Mas eu olhava, e para minha medida de fé eu dizia, Jesus, está difícil. E aí ele ligava, eu não tinha coragem de dizer, você está orando, Pietro? Tô, tio. Então tá certo. E para resumir a história, queridos, não só estamos aqui, como resolvemos vir de carro. E quando eu olhei para o meu carro, eu disse, não, vamos de carro vai dar para fazer, a gente
paga um aqui, paga o cartão aqui e tal, e separa aqui uma coisa e outra e vamos. Vamos ver o carro agora para a gente poder dirigir. E quando eu fui fazer a manutenção, aí a manutenção era quase o preço de uma passagem de ida e de volta. Ele ligando. Tio, e aí? Tu tá orando, Pedro? E sabe, queridos, aquela situação que você naturalmente está assim, pai, minha esposa quer ver os pais, meus filhos querem ver os avós, eu quero ver minha mãe, quero ver todos. Mas eu mesmo não vejo como. Estou sendo sincero, Deus. Eu não quero ser incrédulo, mas eu não consigo ver. E passa o tempo, e final de ano, e chega. Sexta-feira, dia 20 de dezembro, termina o congresso. Graças a Deus, eu posso dizer, só trabalhei com um parlamentar que gosta de trabalhar. Graças a Deus. E estávamos voltando dia 20 de dezembro, 5 horas da tarde. E aí veio um lampejo. Passa ali em tal lugar. Fale com tal pessoa. Sabe, queridos, assim como Deus, sobre uma pressão tamanha que Jesus estava passando, mandou anjos para confortar, Ele vai te mandar anjos, vai colocar pessoas estratégicas que para ela não é nada. E eu simplesmente cheguei para uma pessoa, quero aqui fazer a devida referência, irmão Emilton, lá do Verbo da Vida, Brasília, que tem uma loja de carro. Eu disse, Milton, eu estou com esse valor aqui para consertar o carro. Eu tenho esse carro. Eu tenho essa situação assim. Eu vim tirar uma dúvida contigo. Foi isso que Deus disse. Vai em Milton, coloque na mesa e escute ele. Eu disse, tá bom, pai, tá certo. E aí quando eu olhei, eu vi um carrinho muito bom para a gente poder voltar. Eu ia dar meu carro e enfim. Quando foi domingo de noite, depois do culto, ele liga para mim e diz, David, tem uma situação melhor. E tem uma condição assim. O detalhe é que, lembra que eu falei que eu naturalmente não estava, mas tinha uma nuvem de testemunhas orando, meus filhos estavam orando, Pedro e Bia. Todo dia chegava em casa, a gente chegando do congresso, eles ficam um tomando conta do outro, e estava lá, Bia e Pedro engomando a roupa e arrumando as malas. E eu, gente, a gente não vai. Não perca tempo fazendo isso não, mas o Senhor não me permitia falar. Então deixava. Vai dar certo, né, pai? Vai. Sabe Abraão, quando pegou Isaac, Isaac mesmo olhou, pai, tu vai para onde? Vamos ali, meu filho. Levar uma oferta para o Senhor. Gente, vocês já devem ter ouvido. Isaac não era menino abestalhado, não. Ele sabia que ele era oferta. Eu tenho para mim. Não tem como. Não foi só o coração de Abraão. Foi a submissão de Isaac também. Que foi junto. E quando chegou domingo de noite, domingo à noite fez 8 dias. Ele ligou para mim e disse, David, 7h30 da manhã esteja aqui na loja. E queridos, para a honra e glória de Deus, eu peguei um carro muito melhor, numa condição que foi R$200 a mais de prestação. Sem precisar financiar. Ele disse, David, está aqui, ó. Assina aqui. Está resolvido. Não me pergunte como, querido. Não me pergunte como. Eu só achei, eu não pedi a mais, eu não chorei, eu não esperneei, eu só disse, cara, eu estou com essa situação, se não tiver o que fazer, tudo bem, a amizade é a mesma e tal. Eu só tenho uma condição, eu preciso levar meus filhos para ver os avós, a mãe para ver os pais. Minha mãe está me esperando também.
Porque senão, rapaz, está resolvido. Então, querido, lição 1. Por maior que seja a pressão, não fala errado. 2. Se for para abrir a boca, fale a palavra. E bata com força. Porque com a palavra, queridos, você não pode negociar. Você não pode brincar. E quando a gente fala negociar, às vezes dá o volume ou a intensidade abaixo. E quando você dá um volume abaixo, quando você está falando a palavra, você está sendo religioso. A palavra tem a sua devida estatura e ela não pode ser menos do que isso para ser usada. Senão está sendo religioso. Você entende? É aquela boa e velha e conhecida história. Você está falando em vão. É aí que você está falando em vão. Está só falando por falar. Assentimento mental. Usa a palavra e fala. Pai, seja sincero. Não tem problema. Os medos vêm, as pressões vêm. Corre para os pés dele. Organiza as ideias, organiza a palavra. Pai, está aqui. Está diante de mim isso aqui. Mas a tua palavra diz que vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Então eu estou crendo na tua palavra. Chama para perto a palavra. Amém? Eu tenho 6 minutos. Vamos ver se a gente conclui com isso aqui. Aleluia. Mantenha o foco. Não podemos sair do foco por questões de pressão nenhuma. 2 Coríntios 4. Versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ou em algumas versões como diz, e não de mãos humanas. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Atribulados e não angustiados. Somos perseguidos, versículo 9, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porém nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui, querido, abrindo um parêntese, está falando de você pode até se abater. Abateu num dia, se levanta no outro. Desfaleceu de manhã, levanta a cabeça à tarde. Porque do mesmo jeito que Deus desceu, você se levanta no seu corpo. Aqui está falando de cura. Pode até vir um resfriado, mas não pode ficar. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, versículo 13, o espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. No 15 diz assim, por tudo isso é para o bem de vocês que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos. Vai no 18. Perdão, 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste,
o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, a nossa leve e momentânea tribulação, a pressão que você passa hoje te deixa preparado para amanhã você olhar na sua galeria dos troféus com Deus. Eu tenho certeza que na cabecinha daquele rapaz chamado Pietro, ele vai saber do peso da oração. Porque eu literalmente, quando cheguei em Natal, eu tinha certeza, eu estou aqui por conta da oração do meu sobrinho. E aí ele vai poder olhar e vai ver, rapaz, se eu orei e meu tio veio com meus primos, eu posso orar para isso. O que é que você já conquistou em Deus, querido? Vai! Para isso você pode olhar para trás. Quantas e quantas coisas Deus já fez por você, por sua família. Tem histórias que particularmente eu conheço aqui. Volta e olha. Deus foi comigo nisso, vai ser comigo nisso aqui. Depressão na pressão. Seja você o rompedor da barragem. Seja você o rompedor da barragem. Olha para o seu vizinho aí e diz assim, seja você o rompedor da barragem. Amém? Aleluia. Fica de pé, querido. Louvor. Aleluia. Deus não tem filho envergonhado, querido. Deus não tem filho cabisbaixo. Deus não tem filho amedrontado. Ele te vê grande, Ele te vê gigante, Ele te vê ousado. Ele te vê conquistando cada uma das coisas que mesmo para você pode ser difícil, pode ser impossível. Não diga não. Eu não sei o que Deus tem colocado para você, querido. Também aprendi com meu amigo Marcelo que Deus só bota a gente para pensar grande. Deus só pensa grande, querido. Então larga a religiosidade de lado. Porque Deus te vê, se você é um empresário, Deus te vê o maior da sua área. Sabe, Clemil, Deus não te vê só dono de uma van. Deus te vê dono de uma frota de carros. Se é isso que Deus tem para a tua vida, para você ser bênção para o reino, porque por quantas vezes eu não fui abençoado pela vida de Clemildo, e você de novo, que eu já pedi para ele olhar o carro antes de eu voltar. Você entende isso, querido? Deus te vê grande. Deus te vê grande. E se for para você permanecer naquela sua repartição, que você seja grande nela. Porque o agir de Deus, o prosperar de Deus, não é apenas com as cifras multiplicadoras. Para essas situações, Deus levanta o ministério da generosidade. Mas você pode ser próspero e muito bem abastado com o seu salário, com seus 2 salários, 3 salários, com a sua pensão. Com Deus não existe só é grande quem de fato recebe muito. Não. Com Ele é só praticar o princípio e entregar a vida. Porque não se trata só de 10%, querido. Tudo é dele. Aquela última, se puder cantar,
a dar entrega para a palavra. Porque tudo é dele, tudo volta para ele, queridos. Não se trata de 10%. Não se trata de você estar aqui terça, quinta, domingo. E aí quando não está escalado não vir. Não, não se trata disso não. Não faz isso não. Tem tanta riqueza, querido. O servir a Deus. E aí eu vou puxar a sardinha aqui para essa igreja, para minha casa. Tem tanto de Deus, querido. Servir nessa casa. Sabe, são homens e mulheres íntegros. Eu sirvo esse ministério desde que eu me entendo de gente. Mas debaixo do cajado de pastor Palhano foram 11 anos com ele, 15 anos aqui nessa igreja. O Ayrton já vem de mais tempo, o Fabinho vem do mesmo tempo que eu. Homens de Deus, querido. Mulheres de Deus. Que todo dia amanhece e vai dormir pensando em como melhorar não só a nave, é a condição para você receber mais de Deus. Seja firme no seu serviço, seja zeloso no seu serviço, honre a sua liderança, seja um defensor, seja um pitbull dos seus líderes. Não dê brecha para fofoca, não dê brecha para murmuração, nem a sua e nem a dos outros. Ajunta todo mundo para um propósito maior. Querido, isso vai explodir. Essa panela de pressão, Verbo da Vida Natal, vai explodir no bom sentido. E para isso tem que cortar todo tipo de aresta. Você precisa estar irrepreensível. Sabe, pega o teu líder do diaconato, aquele casal abençoado, protege ele, quem é do diaconato. Vela por ele, zela por ele. É perfeito? Só Deus sabe. Não é perfeição aqui. Sabe quando Noé estava embriagado e um dos filhos foi... Me ajuda, Marcelo, porque eu sempre me confundo com os filhos de Noé. O que... Cã, quando olhou, veja bem, Noé estava em desonra, estava bêbado, e Cã foi debochar do pai. E um pai bêbado e desonrado soltou uma palavra e se cumpriu. Porque não se tratava dele estar certo ou estar errado. Era o coração do filho que precisava estar sempre alinhado. Essa lição de Noé sempre vai falar. Não se trata do nosso... E olhe que nós temos um excelente líder. Ministerialmente falando. Pastoralmente falando. Nosso pastor é uma bênção. Mas se porventura você vê uma liderança sua que tem uma dificuldade ou outra, não seja um cão, gente. Sabe? Pega e vai de costa. Não queira saber. Essa atitude de ir de costas e cobrir a vergonha, eu não quero saber o tamanho. A minha função é guardar. Deus toma de conta. A minha função é guardar. Vocês são muito preciosos, querido. Se você está inserido aqui, saiba que Deus conta com você para grandes coisas. Grandes coisas. Tem alguém aqui nessa noite
que não fez Jesus Senhor da sua vida, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele, esse é o seu dia. Todos crentes, todos filhos de Deus, você está aqui essa noite, já é filho de Deus, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deseja nessa noite ser batizado. Os conselheiros estão aqui, podem te orientar na palavra, pegar junto com você e você ser batizado. Todos cheios, pastor Marcelo vai estar lá na frente, vai pegar um a um. Eu amo vocês, queridos. Alguém com enfermidade, algum sintoma de doença? Aleluia. Eu amo vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. A todos que estão aqui servindo, saiba que vocês estão servindo num bom lugar. Deus está vendo vocês. Amém? Cada um aqui. Liderança, obrigado por cuidar do nosso pastor. Eu amo vocês. Um beijo no coração de vocês. Amém, pastorzão. Aleluia. Tu és